Olá, irmãos. Paz seja convosco. Eu sou a pastora Mônica. E nós estamos aqui mais um dia, de nosso devocional aí cotidiano, né? O tema do nosso devocional de hoje é Eu Morto. E ele está lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 19 ao versículo 20. Vamos abrir lá a nossa Bíblia. Atos, capítulo 2, versículo 19 e versículo 20, diz assim para nós: porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. No versículo 20 diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, quando Paulo fala a respeito disso, ele está dizendo e falando através de uma coisa, falando de uma coisa que se chama morte. E a morte, tem um estudo aí na teologia, o estudo que trata da morte é a tanatologia. Então, existem 3 tipos de morte. Nós não vamos entrar no mérito aí da morte em si, desses 3 tipos de morte, porque essa morte que Paulo se refere é uma morte que sintetiza o ideal da vida cristã. Alguém que deseja, que entende que precisa passar por essa morte, ele sabe que ao mesmo tempo ele vai receber automaticamente vida, porque essa morte gera vida. Então, quando Paulo fala, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, ele está falando justamente disso. Ele está falando justamente que ele escolheu morrer, para morrer para a carne, para então viver, para Cristo. Quando ele diz assim, olha, eu mediante a própria lei, eu morri para a lei, eu morri para as coisas desse mundo, eu morri para os legalismos, eu morri para a idolatria, eu morri para o meu eu morri para as minhas vontades, eu morri para os meus pecados, para as minhas falhas, para a minha arrogância, para as minhas ilusões, Eu morri para as minhas decepções, eu morri para a bandeja que o diabo tem oferecido para mim todos os dias. E uma coisa interessante que a gente pode entender aqui é que Paulo está falando de um inimigo cruel da nossa salvação, que às vezes quer que a gente continue vivo. Que não é o diabo, somos nós mesmos. Nós mesmos somos o nosso maior inimigo. Tem crente que pensa, tem servos de Deus que pensa que o nosso maior inimigo do cristão é o diabo. Não, o maior inimigo do cristão, para a decepção de alguns, é ele mesmo. É isso que Paulo está falando aí, olha. Eu morri para a lei, eu estou morto para a lei, para viver para Deus. Então, o que ele está falando? Que esse tipo de morte, eu morto para essas coisas, eu morto para minha carne, eu vivo, então, para que Deus possa fazer de mim um instrumento da vontade dele. Então, a arrogância, a vida arrogante, a vida ilusória, a vida de idolatria, a vida dos vícios, a vida dos pecados, que tem me arrastado, que tem me aprisionado, renuncio, morro. Estou morto para essa vida. Então, é a prática da vida cristã. Essa morte que Paulo se refere é justamente isso, É uma síntese, do ideal máximo da vida cristã. Então, quando ele fala de viver para Deus e morrer, contra esse inimigo terrível que somos nós mesmos, ele fala assim, então agora eu já estou crucificado com Cristo. Ou seja, em Cristo Jesus eu vivo uma nova vida, porque Ele me permitiu isso. Aí a gente vai ler lá em Gálatas capítulo 5, versículo 17, que diz assim, ó. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Ou seja,
Se você, ou você faz a vontade do Espírito, que te liga a Deus, que te liga, então, através de Jesus Cristo ao Espírito Santo, ou então você faz a sua vontade. Ou então você deixa o seu ego aflorar, ou então você deixa a sua arrogância, o seu sentimento de superioridade, né, tirar aí o lugar de Jesus na sua vida, né? Então, esse morrer é um morrer decisivo. Quando a gente pensa em morte, a gente pensa assim, poxa, eu não quero morrer nunca, né? Queria viver para sempre. Porque morte, ele tem, né? A gente estava falando dos 3 tipos de morte. A morte é uma separação, né? Que também se encaixa aqui no nosso contexto de morte, dessa morte legalista, né? Morte para este mundo, morte para as coisas que se satisfaz, para receber uma vida com Deus, né? Então, é você se separar das coisas que te prendem e então se unir a uma vida nova e transformada em Jesus Cristo. Deixar que o Espírito Santo trabalhe na sua vida. Então, Paulo disse no versículo 20 assim, olha, eu estou crucificado com Cristo. Ou seja, quando ele diz eu estou crucificado com Cristo, ele diz que através da crucificação de Cristo, ele recebeu, então, não uma morte. Pelo contrário, ele recebeu vida. E ele diz assim, olha, eu vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, a morte, ela tem que ser, a morte, as coisas deste mundo, ela tem que ser realidade na nossa vida. Nós devemos decidir morrer, como diz o tema do nosso devocional de hoje. Eu, morto, eu decido morrer para este mundo e para as coisas que me satisfazem, não agradam a Deus. Tem coisas que a gente fica feliz em fazer, que preenchem o nosso ego, que preenchem a nossa alma, mas que vai trazer certamente um malefício a longo prazo para a nossa vida. Então, principalmente um malefício espiritual. Porque aí o diabo, ele recebe, através da nossa decisão de não morrer para este mundo, não morrer para essas coisas que nos separam de Deus, ele recebe uma legalidade para agir, para atuar na nossa vida. E quem que dá essa permissão para o diabo agir na nossa vida? Nós mesmos. Então é isso que Paulo está dizendo aí, né? Então, versículo 20, já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora eu vivo, porque eu decidi morrer, disse aí Paulo, eu vivo, que agora eu vivo na carne, que agora eu ainda estou na carne. Eu ainda estou em carne, na carne não, né? Em carne. Eu ainda estou em carne, né? Mas isso não quer dizer que eu preciso viver na carne, que eu preciso agradar a ela em todos os momentos, que a tendência da carne realmente é desagradar o espírito. Então ele está dizendo assim, olha, eu vivo, Cristo vive em mim e a vida que agora vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ou seja, eu entendo então essa vida, né, que a minha carne, né, o meu corpo, a minha vida, ela está aqui ainda com um propósito definido, né, e que através do sacrifício de Jesus eu recebi então o poder do Espírito Santo de Deus de habitar em mim, de fazer em mim morada, de fazer em mim instrumento, não da minha própria vontade, das coisas que me agradam. Então, às vezes quando vivemos para Deus, nós achamos que o viver para Deus é apenas ter uma religião ou uma denominação, pertencer a um lugar. É importante pertencer a uma denominação cristã que pregue a palavra de Deus, né? Sadia? Sim, mas só e apenas isso não quer dizer que nós vivemos para Deus. Viver para Deus é considerar-nos mortos para o pecado. Então, isso significa que a gente tem que alinhar a nossa vida, os nossos projetos, os nossos ideais e os nossos desejos, aquilo que eu desejava antes, que agradava a minha carne, que fazia minha carne feliz, eu não posso mais ter esse tipo de desejo, né? Eu preciso desejar as coisas de Deus, eu preciso desejar o que me agrada, se as coisas que me agradam ainda estão naquela vida anterior
a qual eu disse que eu renunciei ou que eu deveria ter renunciado, então tem alguma coisa errada comigo. Então é isso que a gente tem lutado todos os dias na nossa vida, enquanto vida aqui em carne a gente tiver, né? Porque para nós podermos alcançar aí a nossa salvação plena em Cristo Jesus. Então, alinhar a nossa vida, os nossos projetos à vontade de Deus. Tudo que a gente faz e como que a gente vai fazer. Aplicar o nosso tempo, os nossos talentos, os nossos recursos, né? Fazer cumprir a vontade de Deus na nossa vida. Então, nós somos talentosos, nós temos dons, nós temos talentos, nós temos aí unção, nós temos graça, nós temos a presença, a misericórdia de Deus não nos tem faltado. Né? Mas nós precisamos obedecer. Nós precisamos ter esse princípio de entendimento. Eu, morto. Morto para o mundo, morto para a minha vontade, morto para as coisas que não agradam a Deus. Confiantes que quando eu abro mão dessas coisas, quando eu decido morrer para essas coisas, eu certamente vou ter Jesus habitando através do Espírito Santo dele em mim, uma vida com abundância, porque essa vida com abundância ele conquistou na cruz do Calvário por mim e por você. Amém? Então, alinhar a nossa vida à vontade de Deus. O cristão verdadeiro não tem outra razão para viver a não ser Cristo e a sua vontade. Então, irmãos, às vezes isso tem um custo para nós. Uma decisão para nos alinharmos à vontade de Deus, fazer o que agrada a Ele, não a nós mesmos, né? Através aqui da sua palavra que diz para nós e dita para nós o que nós devemos fazer, o que nós devemos cumprir, como nós devemos proceder. Às vezes isso, uma decisão de obediência, né? Ela vai trazer retaliações. E é justamente o que pega no ponto das pessoas, as retaliações e as consequências da sua decisão. E para a gente terminar, e para a gente não se estender muito nesse vídeo, Paulo também afirma que a vida tem que ser vivida pela fé e não por emoções passageiras. Não valorize aquilo que é passageiro, aquilo que é transitório, porque aquilo que é transitório pode te trazer uma satisfação, né, momentânea, uma emoção momentânea. Quando aquela emoção, aquele gozo, aquela alegria momentânea termina, o final vai ser o que? Vai ser tristeza e desilusão e um sentimento de solidão e de vazio. E não é isso que Deus quer para nós, né? Jesus Cristo já foi crucificado por nós e Ele tem que estar vivendo em nós. Então, quanto mais nós percebemos nossas atitudes erradas e nós nos comparamos com as atitudes de Jesus, mais nós nos arrependemos, mais nós nos submetemos as nossas vidas a Ele. E pela fé, a gente vive uma vitória por causa da vitória dele na cruz do Calvário. Amém? Que Deus nos abençoe, que seja mais uma reflexão da palavra de Deus para você. Leia a palavra de Deus, reflita na palavra de Deus, medite na palavra de Deus, porque ela tem grandes vitórias para a sua vida, em nome de Jesus. Então vamos orar para a gente terminar. Senhor Deus, muito obrigada. Senhor, nós entramos na tua presença em nome de Jesus para te agradecer. Somos gratos ao Senhor. Obrigado pela vida, obrigado pela família, obrigado até mesmo pelas dificuldades. Muito obrigado. Somos gratos ao Senhor em nome de Jesus. E assim como ouvimos hoje na tua palavra, Senhor, que eu esteja sempre morto para as coisas deste mundo, que nós sempre estejamos tomando a decisão correta, com consciência, Senhor, que nós precisamos te agradar, que nós precisamos te buscar, que nós precisamos te honrar e te glorificar com as nossas decisões, que as nossas decisões, Senhor, sempre te agradem, mas para que isso aconteça, Senhor, nunca, jamais falte o teu Espírito Santo para nos ungir e para nos capacitar, porque nós sabemos que quando nós ouvimos a voz dele, em obediência à tua palavra, Senhor, e fazemos aquilo que te agrada, nós recebemos a unção, a capacitação, o direcionamento, as barreiras elas se desmancham, elas caem, os muros, as muralhas não se sustentam pelo teu poder. E em nome de Jesus é pela fé num Deus que transformou a nossa vida, que o Senhor possa continuar transformando-nos e dedicando cada vez mais, Senhor, a
tua vontade a nós, pela misericórdia que o Senhor tem. Porque cada dia mais, Senhor, em dias difíceis e em dias de dificuldades extrema, nós precisamos e necessitamos dela. Em nome de Jesus, na certeza da vitória, nós te agradecemos para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, meus queridos? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.